Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 21 a 30. Tendo Jesus dito essas coisas, turbou-se em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, que um de vós me há de entregar. Olhavam, pois, os discípulos uns para os outros, não sabendo de quem falava. Ora, um dos seus discípulos, ao qual Jesus amava, estava recostado sobre o seio de Jesus. A este fez Simão Pedro sinal para lhe dizer: de quem fala? Aquele discípulo, pois, tendo-se reclinado sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é esse? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado que vou molhar. Molhando, pois, o bocado, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Atrás do bocado, entrou nele Satanás. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu porque lhe dizia isso. Alguns, como Judas, era o que tinha a bolsa, julgavam que Jesus lhe dizia: compra as coisas que nos são precisas para o dia da festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Ele, pois, tendo recebido o bocado, saiu logo. Era já noite. Palavra da salvação. Comentário João 13, de 21 a 30, Santo Agostinho. Mesmo não tendo dito primeiramente como ele revelaria o traidor agora, para que não se escondesse entre os outros, ele ficou turbado em seu espírito. E quando o próprio traidor estava prestes a partir para conduzir os judeus até lá, aos quais deveria entregar Jesus, Cristo turbou-se com sua paixão próxima e o perigo iminente e pela mão ameaçadora do traidor, de quem já conhecia a alma. O Senhor também se dignou a sofrer a tristeza, para mostrar que mesmo os irmãos falsos não podem ser separados dos verdadeiros na hora da colheita, ainda em necessidade mais urgente, sem perturbar a igreja. Ele estava perturbado não na carne, mas no espírito, pois as pessoas espirituais, em tais ocasiões escandalosas, não são perturbadas pela maldade, mas pela caridade, para que o corte do joio não leve junto o trigo. E, além disso, embora tivesse misericórdia do próprio Judas, que estava para perecer, estava perturbado, não pela fraqueza de sua alma, mas por sua própria vontade. Porque ele não se perturba porque alguém o obriga, mas se perturba por si mesmo, conforme já foi dito. No fato de ser perturbado, ele consola os fracos em seu próprio corpo, isto é, sua igreja, de modo que, se alguém se perturba com a morte vindoura do Senhor, não se repute condenado por isso. Caíam por terra, pois, os argumentos dos estoicos, que negam que sobre o sábio recaía a perturbação de alma. Estes, sem dúvida, assim como tomam a vaidade por verdade, do mesmo modo consideram o torpor sanidade. Perturbe-se, pois, de pleno direito a alma do cristão, não pela miséria, mas pela misericórdia. Além disso, Jesus, com a expressão um de vós me entregará, inclui Judas entre os apóstolos, um de vós, por fazer parte do grupo, não por ser do mesmo valor que os outros, por ser um deles em aparência, não na virtude. Tão piedosa era neles a caridade por seu mestre que, entregando a fraqueza humana, os levava a desconfiar uns dos outros. Esse discípulo é João, autor deste evangelho, como em seguida revela. Com efeito, os escritores das letras sagradas, ao narrar, tinham por costume, quando chegavam a uma parte da história que os incluía, falar de si mesmos como de um terceiro. Pois que prejuízo tem a verdade
se o fato mesmo é narrado ao mesmo tempo em que, de algum modo, se evita, da parte do contador, a jactância? É de reparar o modo como Pedro se expressou, indicando algo não com a voz, mas com um sinal. Faz sinal e diz, isto é, diz por meio de um sinal. Se afinal algo pode ser dito com um pensamento, como naquele lugar da Escritura, disseram entre si, quanto mais não se poderá dizer algo com um sinal, sobretudo quando, exteriormente, qualquer sinal expressa o que está nos corações? Reclinado sobre o peito é o mesmo que disse antes, recostado sobre o seio. Ou ainda, João, que antes repousava sobre o seio de Jesus, levantou-se um pouco e deitou a cabeça sobre seu peito. Afinal, se não tivesse deitado sobre o peito, mas continuasse repousado no seio, nosso Senhor não lhe teria transmitido o conhecimento que Pedro desejava. Pelo fato de estar reclinado no fim da ceia sobre o peito, João mostra que era um discípulo especial de Jesus, por uma graça maior e mais abundante. Por seio, que outra coisa está subentendida senão o segredo? Isto é o seio do peito, o segredo da sabedoria. Ou ainda, Satanás entrou em Judas para possuir mais plenamente quem, na verdade, já se entregara a ele. Não podemos dizer, afinal, que o diabo não estava ainda nele quando combinou com os judeus o preço para entregar o Senhor, na parte em que fala Lucas. Ora, Satanás entrou em Judas, o qual foi combinar com os príncipes dos sacerdotes. Judas viera à ceia com essa intenção já no peito, e o diabo entrou nele após o pão, não para tentar quem ainda não lhe pertencia, mas para possuí-lo de vez como propriedade sua. Ora, dizem alguns, foi esta, pois, a virtude do pão oferecido na mesa de Cristo, dar a Satanás uma brecha para entrar no discípulo? A tais respondemos que esta passagem, antes, nos ensina o quanto se deve cuidar para não receber mal um bem. Se com efeito Deus é severo com quem não distingue, isto é, não discerne dos demais alimentos o corpo do Senhor, que condenação não sofrerá quem se aproxima da mesa sob a aparência de amigo, sendo inimigo? Segue. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Nosso Senhor não ordena o crime, mas o prediz, não tanto para condenar o discípulo infiel, quanto para apressar a salvação dos fiéis. Nosso Senhor tinha um compartimento em que guardava as doações dos fiéis e distribuía-as para as necessidades dos seus e para os demais desvalidos. Foram então instituídos os primeiros bens eclesiásticos, para que entendêssemos que o preceito de não pensar no amanhã foi dado não para que os santos não guardem nenhum dinheiro, mas para que não se sirva a Deus tendo por fim essas coisas, nem se abandone a justiça por medo da escassez. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 31 a 32. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e glorificá-lo-á sem demora. Palavra da salvação. Comentário João 13, de 31 a 32, Santo Agostinho. Saindo o imundo, todos foram limpos e permaneceram com quem os limpou. Como a cisânia separada do trigo, os justos brilharam como o sol no reino do Pai. Prevenindo o Senhor que a saída de Judas era como a separação da cisânia, permaneceram os santos apóstolos como o trigo. E diz o Senhor: agora é glorificado o Filho do Homem. Como se dissesse:
Essa é a minha glorificação, onde não haverá nenhum dos maus, para que nenhum dos bons pereça. Assim, não diz que isso significava a glorificação do Filho do Homem, mas agora é glorificado o Filho do Homem. Nem se dizia que a pedra simbolizava Cristo, mas sim a pedra que era Cristo. 1 Coríntios 10:4. A Escritura geralmente chama as coisas que significam algo pelos nomes e seus significados. Mas a glorificação do Filho do Homem é para que Deus seja glorificado nele, e por isso acrescenta: também Deus o glorificará em si mesmo. Por fim, como que para esclarecer esse ponto, continua: se o Filho é glorificado nele, porque não veio para fazer a própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Deus também o glorificará em si mesmo, referindo-se à natureza humana, que foi assumida pelo Verbo e foi dotada de eternidade. E glorificá-lo-á sem demora, manifestando sua própria ressurreição, que não seria como a nossa no fim do mundo, mas imediatamente. E da glorificação pode ser entendida a frase: agora o Filho do Homem é glorificado, dizendo agora, não pela proximidade da paixão, mas por sua futura ressurreição, e como se considerava tão próximo que ficasse como já acontecido. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 33 a 35. Filhinhos, já pouco tempo estou convosco. Buscar-me-eis, mas, assim como disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis vir. Também a vós o digo agora. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei também uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Comentário João 13, de 33 a 35, São João Crisóstomo. Nosso Senhor, para evitar que os discípulos, ao ouvirem, assim como dissesse aos judeus, pensassem que as palavras seguintes se aplicavam a eles do mesmo modo que aos judeus, acrescenta: filhinhos. Nosso Senhor diz isto para avivar o amor que os discípulos tinham por ele. Com efeito, quando vemos indo embora uma pessoa muito querida a nós, então é que mais se abrasa a nossa afeição por ela, sobretudo se a vemos partir a um lugar aonde nos é vedado segui-la. Mostra, ademais, como sua morte não passa de certa mudança, de uma feliz trasladação para um lugar que não recebe corpos mortais. Ou ainda, com a expressão assim como vos amei, nosso Senhor quer dizer o seguinte: assim como eu vos amei, não para pagar uma dívida que tivesse contraído convosco por vossos méritos anteriores, mas por iniciativa própria minha. Assim também a vós convém fazer o bem aos outros, ainda que nada devais. Deixando de lado os milagres que os discípulos haviam de fazer, nosso Senhor os distingue pelo amor e acrescenta: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pois isto é o maior sinal de um homem santo, e santos é o que Jesus diz serem os discípulos. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 36 a 38. Simão Pedro disse-lhe: Senhor, para onde vais tu? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não podes tu agora seguir-me, mas seguir-me-á mais tarde. Pedro disse-lhe: por que não posso eu seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu-lhe: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Comentário João 13, de 36 a 38,
Santo Agostinho. O discípulo diz essas coisas ao mestre como pronto para segui-lo. Por isso o Senhor, que enxerga a alma dele, assim lhe responde: Para onde eu vou, não podes tu agora seguir-me. Impõe uma espera. Não corte a esperança. Pelo contrário, confirma-a com a frase seguinte: Mas seguir-me-ás mais tarde. Por que tens pressa, Pedro? A pedra ainda não se solidificara com seu espírito. Não te eleves pela força da presunção, ainda não é tua hora. Não te precipites no abismo do desespero, hás de segui-lo mais tarde. Farias por mim o que ainda não fez para ti? Podes vir antes quando não consegues seguir? Por que presumes tanto? Ouça o que és. Não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Tu que prometes a própria morte, negar-me-ás tua vida 3 vezes. Ele viu o desejo que o animava, mas não conhecia a própria força. O paciente, infirme, se jactava de sua vontade, mas o médico conhecia sua saúde. Pode-se dizer, como querem alguns de modo perverso desculpar a Pedro, que o apóstolo não negou a Cristo, respondendo à mulher que o interrogou, ao dizer que não conhecia tal homem, como afirmam expressamente os outros evangelistas? Como se negar o Cristo, o homem não fosse negar o Cristo, pelo que ele fez por nós para que não perecêssemos? O que mais o torna o cabeça da igreja, senão a humanidade? E como pode aquele que nega como homem pertencer ao corpo de Cristo? Mas por que insistir mais? O Senhor não disse: Não cantará o galo sem que tenhas negado o filho do homem 3 vezes, mas sem que me tenhas negado. Quem sou eu, senão aquele que era? O que quer que Pedro tenha negado, negou a Cristo. É errado duvidar. Cristo o disse e predisse. Para além de toda dúvida, Pedro negou Cristo. Não vamos acusar Cristo para desculpar Pedro. Pedro, em sua fraqueza, compreendeu a grandeza de seu pecado e mostrou com suas lágrimas quanto mal havia cometido ao negar a Cristo. E quando dizemos essas coisas, não devemos acreditar que é um deleite culpar o primeiro apóstolo, mas nos é oportuno o aviso que não deve o homem confiar nas forças humanas. Pedro provou na alma o que oferecia no corpo, mas não do jeito que o pretendia, pois antes da morte e ressurreição do Senhor, tanto morreu, negando como voltou à vida, chorando. O prenúncio da negação de Pedro aparece não apenas em João, como também nos outros 3 evangelistas. Nem todos, porém, o situam do mesmo ponto da conversa. Mateus e Marcos inserem-no depois que o Senhor sai da casa onde comeu a Páscoa. Já Lucas e João antes. É fácil, porém, compreender que ou os dois primeiros o relatam mais tarde por recapitulação, ou os dois últimos mais cedo por antecipação. E é assim que eu o entenderia, se não fosse pelo fato de que, em cada par de evangelistas, são tão diferentes não apenas as palavras, como também o sentido das frases sob cujo abalo Pedro teria manifestado a presunção de morrer pelo Mestre, ou junto com o Mestre, que antes me vejo forçado a concluir que o apóstolo expressou 3 vezes sua presunção em diversas alturas da fala de Cristo e que 3 vezes o Senhor lhe respondeu que antes do canto do galo, 3 vezes o negaria.